Wasp Network, Rede de Espiões, estreou na Netflix e olha, que baita elenco e que baita filme. Então galera, se não conhece nada sobre a história, tá, que envolve nossos personagens aqui no Wasp Network, ele é baseado numa história real, tá? Todos esses personagens, eles são realmente baseados em pessoas reais, tá? Inclusive os nomes realmente são os próprios nomes das pessoas que foram envolvidas nesse caso todo. E qual é o princípio do caso, tá? Logo depois do fim da Guerra Fria, tá? Da queda da União Soviética, Cuba sempre foi um país aliado à União Soviética, ou seja, um país que era inimigo dos Estados Unidos e desde sempre, né? Para quem não conhece a história, Fidel Castro e os Estados Unidos sempre tiveram 1 bilhão de atritos e 1 bilhão de complicações, tentativas de assassinatos contra o Fidel Castro que nunca foram bem sucedidas, invasões, tudo mais, mas isso é história para outro dia, não é nesse momento do Wasp Network que a gente vai comentar. Mas aqui ele envolve o quê? É esse final da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que envolvia diretamente Cuba e a queda da União Soviética. E o que está acontecendo ali em Cuba, tá? O povo está sofrendo bastante, tá? Por falta de alimento, por falta de energia elétrica, por falta de recursos mínimos ali para a existência, e o regime cubano, por ser um regime socialista, foi um regime muito forte, tá, em relação ao povo. E sempre houve tentativa de fuga de pessoas de Cuba, tá, e principalmente pedindo asilo para os Estados Unidos, tá, assim como acontece com o México, tentando pedir asilo nos Estados Unidos, tentando de uma maneira fazer a ligação, principalmente entre Havana e Miami, através do mar, através do oceano, para conseguir ter esse asilo e tentar essa nova vida. E dentro disso, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram capturadas, muitas pessoas também tentavam agir de outra forma e eram mortas pela Guarda Costeira dos Estados Unidos também. Tá? Então, sempre existiu esse lado. Alguns militares, algumas pessoas, elas começam a fugir de Cuba, tá? E começam a pedir asilo nos Estados Unidos, conseguem esse asilo e dentro disso eles começam a ter essa vida, né, na Terra dos Sonhos, na Terra das Oportunidades, e começam a viver ali de uma maneira diferente, uma maneira que realmente seja uma nova vida. Só que o que vai acontecendo? Dentro, tá? Principalmente em Miami, que tem uma ligação direta ali com o translado em relação à Havana, existe um movimento, e esse movimento é um movimento de cubanos que estão asilados nos Estados Unidos há muito tempo, que querem derrubar Fidel Castro também, e eles querem instaurar tipo, uma nova democracia em Cuba. E essas pessoas que estão fugindo de Cuba, esses militares que estão fugindo de Cuba, eles começam a ter oportunidades de emprego junto com essas pessoas e a começar a praticar coisas como se fosse contra o regime do Fidel Castro. E a partir daí, muita coisa vai desenrolando, tá? E eu tô tendo muito cuidado também com a maneira que eu tô falando e o que principalmente eu tô falando, para não ir liberando spoilers, porque, cara, se não conhece a história e principalmente para se envolver muito bem no filme, é legal ir descobrindo os pontos e o roteiro do filme ele tem algumas viradas e eu não vou chegar perto dessas viradas para não ter risco de nenhum spoiler aqui também, para não estragar a experiência de ninguém no filme. O que é o ponto interessante, assim, que eu falei logo no início lá do baita elenco. Cara, o elenco tá muito, muito bem, tá? Por mais, assim, que eu tenha depois pensado, que assimilando o filme e tudo mais. Tem algumas histórias ali que é claro que, por mais que elas tenham alegações e por mais que em momentos do filme elas sejam realmente muito bem desenvolvidas, elas não são as principais do filme, tá? Quem são realmente os personagens principais desse filme, tá? São os personagens da Penélope Cruz e do Edgar Ramírez, que são o casal que formam esse principal elo, tá, que a gente tem nessa história. É o casal que a gente é apresentado logo no início e é o casal que a gente é visto a conclusão no final do filme, tá? Eles que realmente são esse casal principal do filme, tá? O que acontece? Por que essas outras histórias, assim, em momentos elas são muito bem desenvolvidas, mas em momentos elas não têm um fechamento muito claro, assim. Os fechamentos são um pouco mais, não rápidos, mas um pouco assim, cara, aconteceu, é isso aqui, ponto. Segue, voltamos para o nosso casal principal. Eu acredito que muito, tá, esses personagens que estão ali, e isso inclui o personagem do Gael Garcia Bernal, o personagem da Ana de Armas, o personagem do Wagner Moura,
que são personagens que eles estão existindo pra gente entender, assim, ó, a quantidade de pessoas que eram envolvidas nisso, que tinham sua participação, e logo depois que elas tinham sua participação, elas tinham sua conclusão, e a vida seguia para as pessoas, porque é como se fossem números, entendeu? Aqui a gente está vendo alguns casos no filme, só que na verdade são muito mais. E muito mais nessa tal Rede Vespa que aconteceu nesse período da história. Então, assim, o principal é o quê? Cara, não me incomodou em momentos, assim, essas conclusões de alguns personagens serem um pouco mais simples do que o nosso casal principal, tá? Mas ao mesmo tempo, eu gostaria de ter visto um pouco mais, porque como foi tão bem apresentado e foi muito bem desenvolvido, ele também podia ter sido mostrado com um pouco mais calma, esse encerramento, tá? De algumas situações ali. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu gostei bastante é o tom do filme, tá? O tom do filme, ele não é um tom nem exagerado, ele não é um tom também que utiliza muitas referências de uma linguagem mais pop para contar essa história, tá? Ele não chega a nada disso. Se a gente pegar uma relação, por exemplo, do Feito na América, que é o filme do Tom Cruise, que é do aviador e que ele começa a ter envolvimento com o tráfico de drogas, aquele filme já tem uma ligação mais rápida com a cultura pop para contar aquela história ali, tá? Aqui não tem nada disso. Inclusive, uma coisa que me chamou bastante atenção, dentro desse tom mais sério que o filme tem, mas não tão pesado também, ele tem muita pouca trilha sonora. E não ter essa trilha sonora me chamou a atenção, porque se a música não tá tocando no ambiente, ela não é utilizada ali. E eu não vou te dizer assim, ó, que ela nunca é utilizada, tá? Eu vou te dizer que ela quase não é utilizada, porque tem uns breves momentos que sim, eles utilizam uma trilha, só que essa trilha ela entra muito mais incidental e ao mesmo tempo ela entra, cara, para compor uma coisa que precisa para aquele sentimento que está acontecendo ali. Ele não tem nenhum tipo de excesso, ele não tem esses recursos além, assim. E junto a isso, toda a naturalidade das interpretações só realça esse tom sério que o filme tá e ao mesmo tempo sem esses excessos. Cara, recomendo muito, tá? Principalmente assim, ó, para quem gosta de filme de história e para quem gosta de um bom filme de espionagem, até vi uma crítica assim que, cara, ele é um filme de espionagem sem espião, porque ele não tem aqueles recursos de filme de espião, mas ele é um filme de espionagem. E isso tudo dentro dessa história e pra gente entender como é que acontecia isso. E tem até uma entrevista do Fidel Castro, uma entrevista real dele, no final do filme para pontuar bem os resultados de tudo aquilo que está acontecendo, que daí é muito spoiler, não vou contar, mas o que é legal? Cara, aquela entrevista, a gente entende assim, o quão absurdo é esse mundo da espionagem, porque tudo ali é suscetível e, querendo ou não, pro governo, a pessoa que está ali colocada como esse espião, ele é um número. E para ele ser realmente um espião de verdade, ele tem que entender isso. E isso é muito cru e cruel ao mesmo tempo. E ele faz uma analogia em relação a Cuba e Estados Unidos que é muito interessante, que encaixa perfeitamente bem para tudo que estava acontecendo naquele momento histórico ali. Então é isso. Recomendo muito o Wasp Network ali na Netflix e deixe seu like, já assina o canal e até a próxima.